Olha, é bom lembrar, antes que a gente culpe o André Jardine, que o Santos jogou contra o Corinthians e enquadrou o Corinthians também. E vai ser muito difícil atingir o nível dele. É outro papo. Os nossos treinadores, eu gosto do trabalho que se realiza aqui, acho que os nossos treinadores têm boas ideias, Jardine eu gosto muito, mas agora nós estamos falando de um cara que foi campeão da América 2 vezes, com o Chile. A segunda vez era o Pizzi, mas era o time dele. O cara foi no Sevilha, ganhou tudo que tinha que ganhar. Ele mudou o futebol chileno, junto com o Marcelo Bielsa. E no Sevilha deitou e rolou, só não ganhou. A seleção argentina não dava, porque era impossível, né? Que era uma várzea total. Então eu acho muito simplório culpar o Jardine. Agora, hoje foi uma diferença absurda. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Flavito, Celso? Sabe o que acontece? É o seguinte, o treinador não pode vir a público e dizer assim, então, a transição, como é que você vai fazer uma transição com um meio-campo lento e um meio-campo mal posicionado? Será que só eu vi isso? O meio-campo de São Paulo foi engolido pelo meio-campo do Santos. E um time que foi montado há menos de 15 dias pelo um bom treinador. Mas eu acho que a ideia do jogo, viu, Miller? Ele fecha espaço. Sim, a gente não está acostumado com isso aqui. Quando você fecha espaço, você mata a opção de Flavito, mas só que tem uma coisa. É inadmissível nesse ponto que eu acho. O São Paulo, o meio-campo não existiu hoje. Foi engolido pelo meio-campo do Santos. E além de, o São Paulo jogou com 3 atacantes. Haja vista? Sim. 3 atacantes. Então o segredo não é a escalação. O segredo é o posicionamento e a atitude diante do posicionamento que o jogador está na posição dele. Então o que acontece? O Santos, o treinador junta o time, faz um time em menos de 15 dias. Treina essa equipe com pouco treino. E o Santos deu um baile no São Paulo merecidamente. Se não é o jogador e a incompetência dos jogadores do Santos na hora da finalização, se tivesse acabado o primeiro tempo 3-0 para o Santos, seria um placar normal. Porque o goleiro do Santos, o Volpi, fez 2 defesas a queima-roupa. Quer dizer, então o Santos poderia ter vencido de 4-0 e seria um placar normal que a gente está falando isso. Mas Flávio, será que vai ter algum clássico que nós vamos ver igualdade de São Paulo com os técnicos? Desculpa, aqui? vamos falar, teve já um clássico de igualdade, sim. O Corinthians empatou com o Santos. E o Santos não fez gol nenhum no Corinthians. Quem fez gol foi contra o Palmeiras. Peraí. O Corinthians tomou um abafa e fez um gol. Tomou uma abafa, olha, eu tô falando em termos de... Não, eu tô falando de resultado. Não, estamos falando de São Paulo. São Paulo e Santos. Flávio, vocês estão sendo injustos. Agora, se você me permite, Flávio, eu queria falar do clássico sob 2 pontos de vista. Tudo bem, talvez não seja muito legal você comparar a história do São Paulo com o Jardine. Mas um técnico não pode chegar como o Jardine. Ele fez uma leitura de um jogo que ninguém de nós viu. Não vi essa leitura. O São Paulo segurou o Santos, equilibrou, foi igual. O Santos está num nível acima de preparação. Ele está no São Paulo desde o ano passado. Exatamente. O São Paulo acabou de chegar. É a falta de humildade de reconhecer que o time foi superior e pronto. Essa autoafirmação é que irrita. Muitas vezes é muito mais fácil assumir que não fez uma boa jornada e ponto. Acho que ganha simpatia, em vez de ficar falando algo que só ele acredita, que ninguém viu. Faltou coragem pro São Paulo, sim. Faltou muita coragem. Até porque o adversário não pode, Flavito, Celso, o adversário não pode encontrar tamanha facilidade para fazer jogada. Eu não acho que faltou coragem, o São Paulo não conseguiu jogar. Ele fechou, acabou. Não tinha era a diferença, postura, tá? É outra coisa, ele jogou a europeia. Quando o futebol europeu joga com o futebol sul-americano, ele deita. Qualquer time europeu deita contra o time sul-americano. Mas isso mostra a competência que tem o São Paulo, por exemplo, e como é baixo o nível técnico dos nossos treinadores. Então, mas aí não é o Jardine, entendeu? Então, sim. Acho injusto com o Paulo Jardine. Ele vai deitar. Qual é o time que tem... o Jardine, e é importante dizer, é também o grupo jovem de treinadores brasileiros que são exatamente iguais aos veteranos. Eles não mudam uma vírgula do seu comportamento. Desculpa. Não, claro. Eles não mudam uma vírgula do seu comportamento, da sua visão, do seu conceito de jogo. O que o São Paulo está fazendo é uma coisa absurda, sabe? É uma leitura tão clara, tão evidente da incompetência dos nossos treinadores, jovens e velhos, né? Porque ele chega na Vila Belmiro, leva um chapéu da diretoria, perde o Gabigol, perde Bruno Henrique, os principais jogadores,
não contrata ninguém. Ele jogou sem lateral esquerdo hoje. Exatamente. Os dois que jogaram lá... Trocou o Ourinho lá pelo Copete, que é o ponto esquerda. Ganhando o jogo. Ganhando o jogo, ele tira o lateral esquerdo e põe um ponto esquerda. Veja bem, a mentalidade... Nenhum treinador faz isso aqui, não Flávio. Nem seja velho ou novo, Mas nenhum não. treinador faz uma mudança dessa, independente do resultado. É isso que a gente contesta. Ô, Flávio, uma coisa, um detalhezinho que parece, para não passar batido, quando tinha os lances de falta, a gente aqui no futebol brasileiro é acostumado aí... O Santos, mesmo ganhando, era falta de quem Sim, ficava já no batia chão. rápido. Batia rápido, pegava toda hora no E a contra-ataque. sorte do São Pegava Paulo no contra-ataque é que os toda hora. árbitros E chegava aqui, com 4, tava 5 o Vinícius na área. lá, o árbitro travou o jogo, porque Claro, nem ele, árbitro, tinha competência de segurar o ritmo do Santos. Quem travou o jogo, quem quebrou o galho do São Paulo no primeiro tempo foi o juiz. Porque ele começou a travar o jogo. Aliás, o Reinaldo Carneiro Bastos falou aqui que ia resolver esse negócio aí, que ia deixar o árbitro parar de encher o saco e deixar o jogo rolar. Depois, os últimos 20 minutos do primeiro tempo, o árbitro não deixou ter O que eu jogo. mais gostei foi isso, recomeçar o jogo rápido. Caía a falta Mas tem que e ser o cara assim. batia rápido e pegava no contra-ataque. Não sei se o Santos vai ser campeão nesse ano, mas definitivamente é o time que mais gostoso de se ver jogar. É um time que vai pra cima, ataca, com 4, 5 na área. Você não vê nenhum time fazer isso, Flávio. Ô, Celso, eu quero ver se alguém vai conseguir fazer contra o Santos. Porque o São Paulo, os jogos até agora, lógico, jogou contra nada. Mas o Campeonato Paulista é contra nada. Tem 3, 4 jogos. Tem os clássicos. O São Paulo vai ser testado contra o Palmeiras, contra o Corinthians e contra o Santos. O Santos tem esse jogo aí. Eu vi Santos e Corinthians, vi o Santos deitar. E viu o São Paulo deitou nos outros jogos. E agora vai deitar contra o Guarani, vai deitar contra o São Bento, porque aí é outra coisa, né? É outro mundo. Como dá a impressão que é outro mundo do São Paulo e com o resto daqui. Então não é o Jardim, assim, é muito, sabe, como o Jardim está muito fragilizado por ser um treinador jovem, e aqui há preconceito contra jovem, um negócio muito louco, né? Em alguns lugares há preconceito contra a velha, aqui é contra jovem. Então, o Jardim ele fica muito fragilizado. Mas eu quero ver os jogos do Santos contra os outros, mais experientes. Mas eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. O Jardim se fragilizou. É entrevista quando o cara porque ele fez um discurso. E a prática dele é exatamente O contrário. oposto. É o oposto. Ô, Flávio, eu não tinha. É o Eu oposto. tô perdendo o jogo. Ele tirou o Nenê e colocou o Lisieiro. Lisieiro é um volante. Não, mas o problema todo é a maneira como o Santos estava jogando. Sim. O Santos não tinha jeito, se ele não faz. Ele ali, o Nenê morreu. E aí ele tentou fazer uma alteração mais ofensiva, que o Elinho não aguenta o time de São Paulo. O Elinho, o Brenner, esses caras não estão preparados para jogar. Aí ele meteu o Nenê, meteu o Diego Souza, deu uma ajeitada no time. Só que aí o Santos começou, quando ele meteu o segundo atacante, o São Paulo meteu o terceiro zagueiro. Ele liberou o lateral, por isso que ele pôs o Copete, para ser mais Ele ofensivo. matou o São Paulo. Ele matou também o Jardine nas mudanças. Sim. Nas mudanças ele matou. Exato, é. Porque ele não retrancou o time dele em nenhum momento da partida. Mas então de que vale ser jovem se você atua como velho? Não, Você ele não pensa atua como que velho. toca- Ele Qual não é a atua, vantagem não, ele de não ser atua jovem? como velho. O futebol brasileiro é que está muito velho. Claro, e ele não também, é ele. Não, ele mas não ele faz o que é contribui pra possível aqui mudar. dentro do Brasil. Dentro das limitações enormes que se tem de aprendizado aqui, de teste, de jogo. É isso. Flávio, 2 jogos nesse final de Flavinho, semana é que eu tão vi, simples. que eu vi que Você foi vê aí treinador o que é que o ganhou. cara fez. São Paulo. Chegou aí em 3 dias, ele botou Sim, o mas time. ele tempo. pegou. Mas para ele é um simples. trabalho primário perto do que ele vivia lá fora. É. Ele estava no Sevilha, é Essa outro mundo, mudança, é outro tipo de Mas, meu jogo. Deus do céu, você tira Jusilei do time e põe um garoto lá, o Liseiro, e você já vê como o time muda É toda a diferente, característica. Gente, mas não nesse Sabe, jogo, uma- não tinha espaço. São Paulo podia ter ver. quem quisesse, não ia O jogar. Flávio, Mas não tem coragem. ele colocou o Diego Souza de meia. Segundo tempo inteiro, o Diego Souza jogou de Ele meia. tentou colocar, não, ele colocou para ser matou o time, dois perdeu a dois velocidade. atacantes. Sim, mas só na- que o, mas na só que o prática- São Paulo meteu o colombiano, e aí meteu um cara em cada um dos atacantes do São Paulo e ficou com uma sobra ainda para sair jogando Sabe por lá. quê? O São Paulo, ele matou a sobra do São Paulo. É isso, é isso. Ô, Flávio, é o seguinte, quem está de boca aberta, como você, com esse jogo maravilhoso que o São Paulo está mostrando, é o Claudir Aretz, o Reinaldo, que é goleiro, tem 16 anos, lá do Esporte Clube Amazonas. E também o Edson Aparecido, que é secretário municipal de saúde. Oh. Estão impressionados com o futebol que o São Paulo está armando com esse time do Santos. Flávio, mas E é de impressionar, Colocou todos os técnicos em xeque. Felipão,
Carille. Não, mas o Não, ele colocou Carille cheque. ontem, Ele o colocou Carille ontem cheque. também deu uma aula, ganhou o jogo. No segundo tempo. É outra coisa. O segundo, É o outra Carille coisa. vai Não, chegar na segundo parte do tempo. Corinthians. Não, Ele corrigiu. O Carille ganhou o jogo ontem também. O viu? Carilli é um Todos grande estão treinador. Ganhou o jogo o Carille O ontem. Carilli é um grande treinador. Filipão é um campeão do mundo. O Jardine é um Mano, cara o Mano. promissor. O Mano é um grande treinador. O Fernando Diniz é um grande treinador. Só que aqui nós estamos tratando de outra coisa. Esse é o ponto. É outro Por exemplo, estamos falando do mundo. Campeonato Lembra aquela Paulista. história que a gente falava? De parece que é outro esporte? Foi isso. O que o São Paulo fez hoje foi jogar o outro esporte que a gente assiste quando o esporte Foi jogar Acabou. Foi isso. E que simplesmente material jogar humano. futebol. Sim, Só que é uma coisa Como que a eles gente não jogavam faz aqui. antigamente. Ó, e quebra. Aqui a gente fica com resultadismo e tal. Lá ele jogou e futebol. quebra, é e isso. quebra um monte de paradigma. Pra jogar bem precisa de tempo e de É. bons jogadores. É. Olha o time do Santos. Aí você vê, aí dizem que técnico não ganha jogo. Ganha O que a o São gente Paulo viu ganhou hoje, hoje o lógico jogo. que a gente ganha. viu hoje é São Paulo mérito ganhou o de um jogo treinador hoje e competente. o Carille ganhou o jogo ontem. Ganhou no segundo tempo. esquema tático, No na segundo maneira tempo, de treinar e nas segundo tempo, substituições. vamos mesmo. Que ele Mas sabe corrigiu por ele. quê? É aquele negócio, é uma coisa você montar o time com um conceito defensivo e é outra coisa você montar o pra time- frente. Aí você escolhe os jogadores certos para fazer essas funções. Se você mete 2 volantão lá atrás, Lento. lento, você vai fazer um jogo defensivo. Flávio, sabe o que eu- Se você pegar e montar o meio de campo com jogadores mais leves, mais ofensivos, mais hábeis, com o ataque na frente, você vai ter um time mais... É elementar, é primário. Sim, mas o problema é que esses jogadores do São Paulo, eles sobram no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. São Paulo fez uma grande campanha ano passado. E aqui no Campeonato Paulista ele está deitando. É esse o ponto, é diferente. O jeito de marcar é diferente. Aqui a gente procura marcar jogador, ele marca espaço. Você Sabe olha, por time quê? não tem por onde passar Fábio, a bola. um não tem jogador- como passar. Mas jogador isso aí, com outra sabe quem inventou isso aí? Foi um brasileiro, há mais de 60 anos, há 70 anos atrás, o tal Zezé Moreira, Verdade. que inventou a marcação por zona. Não, não é Antes marcação era por zona. Não é marcação por zona do São Paulo. É marcação de espaço. Então, É mas Guardiola. É marcação por espaço. Não é zona, não. É espaço. Não há espaço. O Não que tem é como zona e passar. espaço, Não, 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 não. Fabinho? Zona É é a o mesma jogador que cai coisa. naquele setor. Ele faz a marcação por espaço. E ele marca o espaço do jogo. Então, marcação por zona é Não. você marca a zona, o não. espaço. É diferente, é diferente. posição, Como é. eles fazem lá, a gente nunca nem sonhou em fazer aqui. Que Nós isso? estamos anos luz atrás Que disso. isso? Flávio, sabe o que eu fico preocupado? É o seguinte, eu não sou contra treinador jovem. O meu medo é que esses jovens, essa jovem geração, Jardine, etc, etc, eles caem na mesmice dos outros. Já caíram. Eu É acho isso que que eles não vão cair, não. Já Porque aí depois caíram. que você vê um negócio desse, o Jardine pode até não ter falado tal, mas ele sabe, ele viu e falou, pô, peraí. E esses caras, esse pessoal mais jovem é mais estudioso, mais humilde. Eles vão atrás da academia e tal. Enquanto os outros Não, ficam não vi essa naquele humildade. eu sou demais. Não vi essa humildade na declaração dele. Na humildade não, nada. aí é Eu não não demonstrar vejo- fragilidade. Não. Aí, Flávio, Porque os caras... Tem que ir pra coletiva e falar o que viu do Não, jogo. não, se ele Carilli fizer faz isso, isso. se ele Isso aí que eu fizer isso, falo. ele é Faz engolido. isso. Se ele fizer isso, ele é engolido. Vai chegar aqui e falar, tá vendo aí? O cara Flávio, admitiu que não sabe nada. não, sempre que fez. isso? O Aí é que Carilli tá. sempre fez isso Se e ele ganhou tivesse tudo no admitido, Corinthians. se ele tivesse admitido, É isso aí. seria uma virtude. Uma Claro. virtude. Não sei. Ó, Por nós exemplo, não ontem a coletiva do Carille, sabe o que ele falou? O segundo tempo, ele detonou, né? O Corinthians ganhou por causa o que ele fez. Ele chegou na ele coletiva. corrigiu o erro, ele corrigiu Ele o chegou na coletiva e falou que foi o pior jogo do Corinthians. Pois é. Ele achou o jogo do São Mas, gente, Caetano. eu acho que o importante é o seguinte. Tem que reconhecer. Nós vamos ver enxergar o agora jogo, os pô. próximos clássicos do Santos. Aí nós vamos ver. Aí vamos ver se a culpa era do Jardim. Eu acho que é simples isso. mas Vai é jogar porque- Santos e Corinthians. Vai jogar Santos e Palmeiras. Aí a gente vai ver se a culpa foi do Jardim. Não se trata de culpa É, do já Jardim. estão culpando, A exatamente. questão é assim, Não ó, estou seria- falando de culpa, estou falando de diferença, de mundo Tudo bem, diferente. tudo mundo bem, diferente. mas Com certeza. assuma essa diferença. Chega ao público depois da coletiva e fala assim, nós não soubemos sair da marcação ou do esquema tático que fez o Santos São engoliu Paulo. É nosso o que time. estão querendo para falar. Então esse cara não serve para dirigir o São Não, Paulo. porque ele já Se ganhou. fosse não sei quem, se porque fosse a não mesma sei coisa, quem, é é tudo isso. igual. São todos iguais, velhos e jovens. O que eu estou dizendo, não adianta tirar o Carille e trazer o Cuca, trazer o não sei quem. É a mesma coisa.
A único diferente é Fernando mentalidade Diniz. deles é igual. O projeto deles é igual. Não muda nada. E você Então, não está errado nisso no momento que se busca resultadismo. Exatamente. Quando você quer resultadismo, isso é legítima defesa. Isso aí é legítima defesa. O cara fala assim, eu não vou admitir falha, porque é legítima Exatamente. defesa. Ô, É o que Flávio, digo. É o resultado. Flávio, eu só quero apelar para a memória de vocês a respeito de times que aparecem assim, com técnicos que surpreendem. Eu me lembro que em 74 apareceu a Holanda. O Brasil não conseguiu parar a Holanda, mas a Holanda parou na Alemanha. Eu acho que... mas é a verdade, a Alemanha foi Sim, campeã. Mas parou. Parou. Mas o que Parou tem o que ver, carrossel holandês, ué. Dá licença. tem que ver, Isso é ó. história. Eu não posso mudar a história. Posso mudar a história? Não posso. Não pode. Não Mas posso mudar a um história. fato é verdadeiro. A Holanda morria de medo da Alemanha, como morria de medo do Brasil. Eu tive uma noite inteira de papo no jantar com o Cruyff, quando ele veio aqui no Brasil. Ficamos num hotel ali na Avenida São Luís, levando um papo. Ele me declarou, disse, morríamos de medo. Não, mas até hoje os holandeses têm medo hoje tem. Eu morei 4 anos na Holanda, até hoje os tinha holandeses 4 se cagam anos. pros alemães. Naquela época a Holanda tinha... É verdade. Não, ele está falando do Brasil. Não, eu tô falando assim Antigamente que tinha medo mesmo, mas os hoje holandeses têm. Bom, a Holanda Hoje ganhou não, da hoje Alemanha dentro da Alemanha. A Holanda ganhou do Brasil Ganhou 3 a a 0 Copa, dentro do ganhou a Brasil. Copa. E a Holanda revolucionou o futebol com Sim. Vícius, Cruyff e Guardiola. Sei, mas parou Porque na o Guardiola Alemanha, é um que eu estou holandês. dizendo para você, E Flávio. também a Alemanha era um belíssimo Alemanha, time. A Alemanha parou a Holanda. Era um baita não tem time. esse negócio de futebol imbatível, não existe. Fabinho, Não, imbatível não. Não é Pode imbatível. acontecer um acidente. Fabinho, Mas aí nós estamos falando de... Então, o Guardiola perde. Se fosse assim, o Guardiola não lógico. perde. Ele não é o líder do O Guardiola campeonato perde. inglês. Ele não é o líder do É campeonato. só nossa pegar conversa- o jeito dele jogar. A hora que os brasileiros começarem a pegar o jeito do São Paulo, para o São Paulo. Seria Ô, ótimo, Flávio, viu? Seria ótimo pegar o jeito dele acho jogar agora- para poder encarar europeu sem dar uma Vitor, o goleada. resumo dessa nossa conversa é um só. O São Paulo tem o que nenhum outro técnico brasileiro tem. Exceção feita ao Fernando Diniz, vou repetir. Coragem. Renato Gaúcho tem. Eu não são acho que todos faltou Gaúcho coragem. tem. Eu não acho que faltou Tem coragem. medo São Paulo. de perder o Faltou emprego e faz capacidade um para esquema- vencer aquilo que estava lá na frente. Eu não achei que foi covardia, não. O Achei São que Paulo faltou- é uma não teve novidade, condição de gente. Ô, passar. Fabito, Novidade, você olhando a nossa chega uma hora, realidade, para. a gente tem que falar da nossa realidade. Se você olhando a nossa realidade, quem que você diz assim, olha, esse treinador jovem está se destacando porque ele está com uma coisa nova? A gente não vê. Eu gostaria de ver. Quero ver. Claro. Eu não estou Sim, conseguindo. mas esse cara que tenta. O Jardim é um cara com ideias boas. Ganhou tudo que disputou até agora e tal. Se ele perder 3 jogos, ele consegue ficar no São Paulo? Na mentalidade Aí não tem brasileira, jeito, né? não É, fica, pois não é, fica, esse não o problema. fica. Paulistão Se ele derruba perder treinador.